presidente, senhoras, caiu aqui minha página. Senhor presidente, senhoras, caiu aqui minha página. Deputadas, senhor presidente, no domingo último passado, 13 de maio, em todo o país, comemorou-se o Dia das Mães. Um dia maravilhoso. Também participei de vários eventos prestigiando esse dia maravilhoso, que não se discute. As ruas enfeitadas, o comércio enfeitado, vendendo, os restaurantes lotados, os bares, lanchonetes, as praças, praias, tudo para um dia maravilhoso, o Dia das Mães. E até hoje nós comemoramos. Por que não comemoramos todos os dias? Mas dentro desta mesma data, dizem que o Brasil é um país que tem memória curta. Dentro dessa mesma data, tem uma outra data muito importante que caiu em esquecimento. Uma data deveria, pelo menos, ser lembrado esse dia, no meio de comunicação, ou uma palestra, ou pelo menos alguma coisa que lembrasse esse dia tão importante na formação do nosso país, na cultura do nosso país. Eu quero aproveitar esse momento, por isso que eu fiz questão que fosse esse grande expediente, para que pudesse ter tempo suficiente de falar, lembrar a todos os brasileiros e pernambucanos, que exatamente no dia 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea. E nesse dia, foi abolida a escravidão. Só quero lembrar isso. Que passou em brancas nuvens, nenhuma mensagem, até os próprios ativistas não lembraram desse dia. Mas enquanto Deus me der vida, enquanto permitir que nessa casa permanecer pelo tempo, não sei por quanto tempo, essas datas eu farei lembrar sempre que possível e sempre que permitirem. Que essa dívida é impagável. E eu aproveitar a tribuna essa tarde e dizer dessa data tão marcante no calendário da história do Brasil, que praticamente foi esquecida, muito pouco lembrada, mas faço questão de registrar nessa tarde e nesta casa do povo. Senhores e senhoras, há quase 400 anos de escravidão, finalmente, foi decretada a liberdade da população negra. Grandes abolicionistas, como patrão desta casa, Joaquim Nabuco, principal representante do abolicionismo no parlamento brasileiro, e patrão desta casa, como já antes falara. Lutou veemente
para que a escravidão fosse abolida totalmente da sociedade. Assinada pela princesa Isabel, em 1888, a Lei Áurea, declarou-se que, a partir de dia 13 de maio, a escravidão dos negros no país se tornaria ilegal. 124 anos passaram desde a abolição da escravatura. E nós sabemos o quanto esse regime escravagista deixou sérias consequências na vida da população negra do nosso país. Talvez muitos hoje não tenham a dimensão do sofrimento dos negros naquela época. Muitos hoje talvez não saibam o quanto a população negra foi desprezada, humilhada, vivendo de forma desumana. E esses sofrimentos, muitas vezes foi retratado por grandes poetas da época, como Castro Alves, onde muitas de suas poesias eram marcadas pelo combate à escravidão. Motivo pelo qual era conhecido como poeta dos escravos. E um dos trechos de seu poema Navio Negreiro, ele diz: era um sonho dantesco, o tombadilho das luzernas avermelha o brilho, em sangue e se abanha, tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite horrendo a dançar. Ele falava exatamente da viagem que os negros faziam da África rumo ao Brasil. Os açoites que cortavam os lombos, a carne, o sangue que lhe corria pelo corpo, o movimento que fazia o navio, e dizia como bailar da noite, uma noite de horror, uma noite de terror. Assim era trazido os negros da sua terra, das suas origens, para servirem de escravos e fazer com que o Brasil hoje deva muito a essa cultura do negro. Esse texto talvez traduza um pouco o sofrimento dos negros, discriminados e humilhados, que sofreram por nada, senão apenas por serem negros. Mesmo após a abolição, houve uma rejeição, um desprezo preconceituoso, uma resistência por parte da sociedade branca em aceitá-lo como pessoas e não como objeto, como era normalmente tratado. Antes de continuar meu discurso, eu quero ceder uma parte ao meu amigo deputado Adalto Santos. Deputado Océsio, o senhor é muito feliz nessa tarde por trazer a lembrança nesta casa dessa atitude corajosa da princesa Isabel. É bem verdade que essa data não podia passar em branco, teria que ser lembrada e até comemorada, porque foi uma decisão corajosa daquela princesa, mas também aproveito a oportunidade para lembrar que é importante, principalmente no colégio primário, que essa lembrança nunca seja esquecida. Lembro-me no primário, quando todos os anos as escolas estaduais, até municipal também, lembrava e mostrava àquelas crianças, naquela época, a importância da assinatura dessa lei. Então não podia deixar de passar sem parabenizar a Vossa Excelência e dizer que o senhor continue representando bem essa classe, que é seres humanos, são nossos irmãos. A capacidade de um homem não está na cor. E que o senhor continue fazendo esse trabalho, defendendo, até porque o senhor também é uma pessoa especial para essa casa, porque sempre leva temas importantes que precisam ser lembrados e debatidos. Parabenizo Vossa Excelência. Obrigado, deputado, e agradeço pelas suas palavras. E eu queria abrir aqui um parêntese e pedir a
meu amigo também, meu irmão, deputado Vinícius Labanca, para prestar homenagem a Célia Labanca, um livro que eu estou terminando de ler, muito bom, chamado A Noite Tem Razão, de Célia Labanca. Quero homenageá-la. No seu romance, ela escreve um romance muito lindo. E o pano de fundo desse romance, exatamente, ela retrata a escravidão do negro, fala muito bem da formação dos quilombolas, pernambucano, de Palmares, Alagoas. É um livro muito lindo, ela está de parabéns. Eu faço homenagem a Célia Labanca, que retrata muito bem o sofrimento do negro aqui em terras pernambucanas, um livro muito lindo, que eu até recomendo, A Noite Tem Razão. Os senhores deveriam ler, traz muitas informações, datas, muitas coisas importantíssimas, esse livro de Célia Labanca, a qual está de parabéns. Eu peço homenagem, porque ela presta homenagem também aos negros que aqui sofreram com a escravidão, com o sofrimento, com os açoites. Antes de continuar, eu vou pedir que o senhor me aguarde um pouquinho, só um instantinho para mim, só um trechinho. Eu retorno ao senhor, que tem me ajudado muito quando aqui tenho trazido essa situação dos negros no nosso país. O Estado não se preocupou em oferecer condições para que os ex-escravos pudessem ser integrados à sociedade. E essa situação perdurou por muitos anos. E hoje, nós, infelizmente, podemos ainda constatar o preconceito que ainda existe em todas as camadas sociais, mesmo que de forma silenciosa. Hoje, se for realizada uma pesquisa, deputado Cleiton Colles, pastor Cleiton Colles, para saber se existe racismo, todos os entrevistados irão responder que sim. Mas se nós formos perguntar se a pessoa entrevistada é racista, ela vai responder que não. Eu concedo uma parte ao deputado Luciano Siqueira. Deputado Alcécio, me permita, mais uma vez, sublinhar a oportunidade dos pronunciamentos que Vossa Excelência tem feito. E na tarde de hoje, Vossa Excelência aborda o significado do 13 de maio de maneira muito apropriada, porque, de um lado, assinala a conquista que foi a abolição da escravatura, e, por outro lado, denuncia a discriminação e a desigualdade que ainda persiste na sociedade brasileira. Penso que a abolição da escravatura, aliada à independência, a proclamação da independência e o advento da República, marcam o primeiro salto civilizatório na construção da nação brasileira. Um segundo salto vem depois, com a Revolução de 30 e as transformações na base econômica e na sociedade daí decorrentes. No caso específico da abolição da escravatura, é importante acrescentar ao pronunciamento de Vossa Excelência a constatação de que 124 anos depois, ainda hoje, nosso país não conseguiu erradicar o trabalho escravo, que subsiste de várias formas. E em todos os levantamentos que têm sido feitos, inclusive a partir dos esforços do setor competente do Ministério do Trabalho, que tem fiscalizado, que tem autuado, sobretudo fazendeiros que submetem seus trabalhadores a condições, aos moldes da escravatura, se constata que predominam entre os trabalhadores, ainda hoje, submetidos a essas condições desumanas de trabalho, aqueles da raça negra. O que significa que Vossa Excelência tem plena razão. Abolimos a escravatura há 124 anos atrás, mas ainda os cidadãos e cidadãs brasileiros da raça negra ainda têm muito que conquistar na luta pela igualdade, pelo respeito e pela abolição de toda e qualquer forma de discriminação. Era o que eu tinha a dizer para acrescentar ao depoimento de Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu agradeço e incorporo, deputado, sua parte,
e sempre o senhor tem abrilhantado os meus discursos e tem trazido dados importantes